aqui possa reinar até o final da reunião. Muito bem. O tema que nos coube meditar nessa primeira semana de dezembro foi um tema muito gostoso. É intitulado O Amor Sublime Sentimento. Falar de amor parece fácil, mas é complicado demais, né? A gente conseguir entender, compreender e praticar esse amor. Esse tema está no livro Inspirações do Amor Único de Deus, que é um livro de psicografia do médium Altivo Panfiro, e o espírito é Antônio de Aquino. Eu vou ler a mensagem de Antônio de Aquino porque serve para a nossa meditação junto com o nosso pensamento e caminhamento do tema. Ele pega um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, que é intitulado Amar ao Próximo como a si mesmo, e um trecho do item 9 que diz assim: Não acrediteis na dureza e na insensibilidade do coração humano. Mesmo a contragosto, ele cede ao verdadeiro amor. É um imã ao qual ele não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em nossos corações em estado latente. Mas eu achei por bem situar um pouquinho melhor dentro deste texto do Evangelho, que é uma mensagem de Fenelon. Eu vou ler um trechinho a mais para que a gente entenda até o comunicado, a interpretação de Antônio de Aquino. E como a tradução depende do tradutor, aqui está um pouquinho diferente, tá? Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, ao seu mau grado, cede. É um imã que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos nossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar estas palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: Filhinhos meus, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra, em breve, transformada num paraíso, onde almas dos justos virão repousar. Então, Antônio de Aquino comenta, me parece, porque eu recebi, me perdoem, porque eu não tinha o livro, chegou às minhas mãos apenas a mensagem. Me parece que essas mensagens eram dentro de uma reunião pública, lá no Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro. Então ele começa assim: que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Amor, palavra verdadeiramente importante para o mundo em que se vive. O amor
traz o equilíbrio para as relações humanas e também a força para as realizações de todos aqueles que se dignam a trabalhar pelo bem. Há em todas as criaturas latente esse germe. Cabe a cada um, por força do trabalho, por força do desenvolvimento de seus valores e qualidades íntimas, desenvolver de modo crescente o sentimento do amor. Às vezes, as criaturas trazem dentro de si dificuldades em manter tal sentimento. Alegam lutas, ansiedades, sofrimentos mais variados. Entretanto, aqueles que souberem perseverar, mantendo em si o amor, a despeito de todas essas coisas, conseguirão sobreviver, crescerão espiritualmente e se apresentarão um dia a Deus com suas conquistas realizadas, sendo a conquista maior a do amor. A criatura que ama é capaz de desenvolver todos os que estão à sua volta o mesmo sentimento. É interessante observarmos como as pessoas gostam desta palavra amor, como se sentem bem quando a pronunciam. Aqueles que ainda não estão envolvidos nesse precioso sentimento, aqueles que ainda preferem dar outro sentido à sua vida, cedo ou tarde, cederão a este influxo maior, o amor. Lembremos-nos ainda de que Jesus é o mestre por excelência, aquele mestre que mais desenvolveu o sentimento do amor. Não só o proclamou, como também o praticou. Ele veio à Terra praticá-lo, justamente para estimular-nos a descobrirmos por nós mesmos esse sentimento. Na noite de hoje, em que falamos do sempre lembrado Leon Denis, como também pensamos em outros bons espíritos, vamos destacar a palavra amor, para ser ela marcante para o dia de hoje. Que amanhã, em seus lares, em suas atividades, todos lembrem a palavra amor e tentem fazer da sua existência um núcleo de melhores sentimentos, de maiores virtudes, um núcleo de amor. Lutem, meus irmãos, pela manutenção do sentimento do amor. Experimentem ser amorosos, ser generosos e verificarão ao fim de algum tempo que o amor é o maior e mais sublime dos sentimentos que o homem pode desenvolver na terra. Que Deus, que Jesus, que aqueles generosos amigos espirituais que sempre acompanham vocês possam estar hoje e sempre nesta casa e junto a cada um dos que estão aqui. Que a bondade de Deus ilumine também o coração daqueles que ouvem à distância. Que Deus faça a todos nós seres felizes. Muita paz, meus irmãos, para todos. Graças a Deus, Antônio de Aquino. Muito bem. Então esta foi a interpretação de Antônio de Aquino em cima do texto que está no Evangelho de Fénelon. E agora, cabe a mim, vou tentar comentar o que os dois já disseram tão brilhantemente e tão claramente. Eu me permito convidar vocês a vir comigo analisar a história das virtudes na nossa sociedade de hoje. Vamos fazer um histórico. Vamos ver como é que são as virtudes, uma vez que eles dois falam a respeito das virtudes, Então nós sabemos que os valores morais modificam-se na história porque seu conteúdo é determinado por condições históricas. Se tomarmos a ética
ética a Nicômaco, Nicômaco é o filho de Aristóteles, é o nome do livro dele. Nela encontraremos a síntese das virtudes que constitui a arete, a virtude ou excelência ética, e a moralidade grega durante o tempo em que a polis autônoma foi a referência social da Grécia. Aristóteles distingue vícios e virtudes por critérios do excesso, da falta ou de moderação. Então, o vício é a falta ou excesso de um sentimento ou uma conduta. E a virtude é o sentimento ou uma conduta moderados. Então, por exemplo, para Aristóteles, prodigalidade é uma virtude. Quando em excesso, que é um vício, dá esbanjamento. E por deficiência, o vício causa avareza. Gentileza, uma virtude. Excesso, vício. Irascibilidade. E vício por deficiência é indiferença. Amizade, virtude. Condescendência por excesso e enfado por deficiência. É bom que nós gravemos esses termos entre vícios e virtudes, porque ao longo dessa nossa caminhada, nós observaremos o quanto ainda esses sentimentos e condutas estão presentes na nossa sociedade. Então, depois de Aristóteles, muito diferentemente das religiões antigas, surge o cristianismo, que onde ainda na antiguidade eram nacionais e políticos os movimentos, nasce então uma religião de indivíduos que não se define como pertencentes a uma nação ou a um Estado, mas por sua fé no mesmo Deus e único. Então a vida ética do cristão vai ser definida por sua relação, não com a sociedade, mas por sua relação espiritual e interior com Deus. Dessa maneira, o cristianismo, então, introduz duas concepções éticas. Em primeiro lugar, e prestem muita atenção que para que a gente possa mesmo se localizar enquanto espíritas, porque nós somos cristãos, somos uma religião pertencente ao cristianismo. Então a ideia de que a virtude se define por sua relação com Deus e não com a polis, como eu já tinha dito, né? Nem com os outros. Nossa relação com os outros depende da nossa relação com Deus, que é o único mediador entre cada indivíduo e os demais. Por esse motivo, as duas virtudes cristãs primeiras e todas, que daí acaba desembocando nas outras, é a fé, que é a qualidade da relação de nossa alma com Deus, e a caridade, o amor aos outros e a responsabilidade pela salvação dos outros, conforme exige a fé. As duas virtudes são privadas, isto é, são relações do indivíduo com Deus e com os outros, a partir da intimidade e da interioridade de cada um. A outra concepção ética é afirmada a partir de então
que todos nós somos dotados de vontade, de livre arbítrio, que o primeiro impulso de nossa liberdade dirige-se para o mal e para o pecado, isto é, para a transgressão das leis divinas. Somos seres fracos, pecadores, divididos entre o bem, que é a obediência à lei de Deus, e o mal, submissão à tentação demoníaca. Em outras palavras, enquanto os filósofos antigos, para os filósofos antigos, a vontade era uma faculdade racional, capaz de dominar e controlar a desmesura passional de nossos apetites e desejos, havendo, portanto, uma força interior, a vontade consciente, que nos tornava morais. Para o cristianismo, a própria vontade está pervertida pelo pecado e precisamos do auxílio divino para que nos tornemos mais morais. Então, a gente poderia perguntar assim: qual o auxílio divino sem o qual a vida ética seria impossível? A lei divina revelada, que devemos obedecer obrigatoriamente e sem exceção. Então, o cristianismo passa a considerar que o ser humano é em si mesmo e por si mesmo incapaz de realizar o bem e as virtudes. Tal ideia leva-nos a introduzir uma nova concepção na moral, que é a do dever. Muito bem, então quando a gente vai examinar as virtudes definidas pelo cristianismo, percebemos que as aristotélicas, embora afastadas, elas ainda perduram, mas deixam de ser relevantes. Então o quadro das virtudes dentro do cristianismo fica assim, e todos nós, de alguma maneira, conhecemos as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A outra, então, se conhece bem: as virtudes cardeais: coragem, justiça, temperança e prudência. E aí está até a novela agora em cartaz, né? Os pecados capitais: gula, avareza, preguiça, luxúria, cólera, inveja e orgulho. E as virtudes morais: sobriedade, prodigalidade, trabalho, castidade, generosidade e modéstia. Então, nós percebemos que com o cristianismo aparecem virtudes novas concernentes à crença em Deus, que são as virtudes teologais, e da justiça como virtude particular. Para Aristóteles, a justiça é o resultado da virtude e não uma virtude. Os vícios, são transformados em pecados, portanto, voltados para a relação entre o crente e a lei divina. A gente vai observar, por exemplo, que para nós a amizade, que eu falei lá, lembra? Amizade, para prestar atenção como virtude, para o cristão, ela é transformada em caridade, responsabilidade pela salvação do outro. E temos ainda as virtudes morais, que encontramos na aristotélica, é um vício, que é a modéstia. Ainda, que é muito interessante, é que para
para o Aristóteles, digamos assim, né, o aparecimento de algumas virtudes que são desconhecidas ou ignoradas, que é a humildade, a castidade e a mansidão. Então, na época de Aristóteles, isto não era conhecido. E agora, se a gente for caminhando um pouco mais para o século XVII, vamos encontrar o filósofo Spinoza, que com ele, então, vamos ver o quadro das virtudes se modificar profundamente. Para Spinoza, somos seres, olha que bacana, naturalmente passionais, porque sofremos a ação de causas exteriores. Em outras palavras, passional é ser passivo, deixando-se dominar e conduzir por forças exteriores ao nosso corpo e à nossa alma. Ora, por natureza, vivemos rodeados por outros seres, mais fortes do que nós, que agem sobre nós. Por isso, as paixões não são boas nem más, são naturais. E ele diz que são 3 as paixões originais e que daí advém as outras: alegria, tristeza e desejo. A alegria, da alegria nasce o amor, a devoção, a esperança, a segurança, o contentamento, a misericórdia, a glória. Da tristeza surge o ódio, a inveja, o orgulho, o arrependimento, a modéstia, o medo, o desespero e o pudor. E do desejo provém a gratidão, a cólera, a crueldade, a ambição, o temor, a ousadia, a luxúria e a avareza. Então, quando nós observamos assim a ética de Spinoza, nós vamos ver que os quadros de valores dos vícios, das virtudes, se distanciam de Aristóteles e da moral cristã, para buscar na ideia moderna do indivíduo livre o núcleo da ação moral. Em sua obra Ética, Spinoza jamais fala em pecado e dever, fala em fraqueza, em força para ser, pensar e agir. Então, resumidamente, temos assim: as virtudes aristotélicas inserem-se numa sociedade que valoriza as relações sociopolíticas entre os seres humanos, donde há proeminência da amizade e da justiça. Nas virtudes cristãs, insere-se numa sociedade voltada para a relação dos humanos com Deus e com a lei divina. E na virtude espinosista é a relação do indivíduo com a natureza e a sociedade, centrando-se na ideia de integridade individual e de força interna para relacionar-se livremente com ambos. Então nós estamos vendo, isto é uma concepção que a gente tem visto, essa tradição filosófica, ela constitui o racionalismo ético, que atribui à razão humana o lugar central na vida ética. Hoje, nós espíritas, estamos inseridos na concepção tradicional racionalista. Esses somos nós, até agora, tá? E que ele divide essa concepção racionalista em 2 concepções:
A intelectualista, que é aquela que identifica-se com a razão, o intelecto. Então, a minha vida ética ou virtuosa vai depender do meu conhecimento, pois é somente por ignorância que nós fazemos o mal e nos deixamos arrastar por impulsos e paixões contrárias à virtude e ao bem. O ser humano, sendo essencialmente racional, deve fazer com sua razão ou inteligência conheça os fins morais, os meios morais e a diferença entre o bem e o mal, de modo a conduzir a vontade no momento da deliberação e da decisão. Então, a vida ética depende do desenvolvimento da inteligência ou da razão, sem a qual a vontade não pode atuar. E a outra, voluntarista, que é aquela que considera que, na moral, a razão identifica-se com a vontade. Então, vai depender estritamente da nossa vontade o modo de nós agirmos e o modo que eu quero ou não quero que a inteligência vai ordenar para que a minha vontade atue. Muito bem. Então, em cima disso, o racionalismo, nós vamos ter outras concepções seguindo o curso da história, que são a concepção filosófica conhecida como emotivismo ético, que quem move as pessoas adeptas são aquelas motivadas pela emoção. Então, a vida moral não está ligada mais à razão, mas sim à emoção. Então, nossos sentimentos são causas das normas e dos valores éticos. Essa concepção inspira-se em Rousseau, e alguns emotivistas afirmam a bondade natural de nossos sentimentos, de nossas paixões, que são, por isso, a forma e o conteúdo da existência moral como relação intersubjetiva e interpessoal. E outros emotivistas salientam a utilidade dos sentimentos ou das emoções para a nossa sobrevivência e para a nossa relação com os outros, cabendo à ética orientar essa utilidade de modo a impedir a violência e garantir relações justas entre os homens. E ainda, para a gente ir finalizando, tem a concepção ética contrária à racionalista, que pode ser chamada de irracionalista, que contesta a razão, o poder e o direito de intervir sobre o desejo e as paixões, identificando a liberdade como a plena manifestação do desejante e do passional. Essa concepção encontra-se em Nietzsche e vários filósofos contemporâneos. E a gente vai dar uma pincelada resumidamente nessa concepção filosófica que está no livro de Nietzsche, intitulado A Genealogia da Moral. Ele diz assim: a força vital se manifesta como saúde do corpo e da alma, como força da imaginação criadora. Por isso, os fortes desconhecem angústia, medo, remorso e humildade. A moral dos fracos, porém, é a atitude preconceituosa e covarde dos que temem a saúde e a vida, invejam os fortes e procuram, pela mortificação do corpo e pelo sacrifício do espírito, vingar-se de forma da força vital. Então, o que a gente tem aí? O mérito dos irracionalistas foi
desnudar a hipocrisia e a violência da moral vigente e trazer de volta o antigo ideal de felicidade que nossa sociedade destruiu por meio da repressão e dos preconceitos. Porém, a dificuldade está em saber se o que devemos criticar e abandonar é a razão ou a racionalidade repressora e violenta inventada por nossa sociedade, que precisa ser destruída por uma nova sociedade e uma nova racionalidade sensível e integrada ao coração. Por esse aspecto, é interessante observar que não só Freud como Nietzsche criticaram a violência escondida sob a moral vigente em nossa cultura, mas também foi feita a crítica por Bergson, que descreveu a moral fechada, e por Marx, que criticou a ideologia burguesa. Então Marx afirmava que os valores da moral vigente, liberdade, felicidade, racionalidade, respeito à subjetividade e à humanidade de cada um, que cada um tem, eram hipócritas, não em si mesma, como julgava Nietzsche, mas porque eram irrealizáveis e impossíveis numa sociedade violenta, baseada na exploração do trabalho, da desigualdade social e econômica, na exclusão de uma parte da sociedade dos direitos políticos e culturais. A moral burguesa, dizia Marx. Então aqui eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar sobre Marx, porque depois eu vou ler um trecho de um livro intitulado Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis. Então, é o último livro escrito por Leon Denis, e você vai ver a proximidade destes textos que eu estou acabando de ler e o texto de Leon Denis. Então, a moral burguesa, dizia Marx, pretende ser um racionalismo humanista, mas as condições materiais concretas em que vive a maioria da sociedade impedem a existência plena de um ser humano que realize os valores éticos. Para Marx, portanto, tratava-se de mudar a sociedade para que a ética pudesse concretizar-se. Críticas semelhantes foram feitas por pensadores socialistas, anarquistas, utópicos, para os quais o problema não se encontrava na razão dos ressentidos, mas no modo como a sociedade está organizada. Muito bem. No livro de Leon Denis, ele começa assim: Espiritismo e socialismo estão unidos por laços estreitos, visto que um oferece ao outro o que lhe falta a mais, isto é, o elemento de sabedoria, de justiça, de ponderação, as altas verdades e o nobre ideal, sem o qual corre o risco de permanecer impotente ou de mergulhar na escuridão da anarquia. Todavia, antes de tudo, importa bem definir os termos que empregamos. Para nós, o socialismo é o estudo, a pesquisa e a aplicação das leis e os meios suscetíveis de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade. Nessas condições, são numerosas as nuances, as variedades de opiniões e sistemas, desde o socialismo cristão até o comunismo. E todo homem cuidadoso com a sorte de seus semelhantes pode-se dizer socialista, quaisquer que sejam, aliás,
suas predileções. Minha intenção é bem menos tratar a questão social do ponto de vista político ou econômico, que pesquisar qual parte de influência o socialismo poderia ter sobre a evolução do espírito humano, e em particular sobre a educação do povo. As questões sociais, que haviam revestido há algum tempo um caráter violento e ameaçavam atear fogo ao edifício que nos abriga, perderam um pouco de sua acuidade. Este é o momento de considerá-lo sem paixão, sem amargor, com calma, que convém aos espíritos refletidos, interessados na justiça, desejosos de facilitar a evolução de todos na paz e harmonia. Como veremos, a questão social é, acima de tudo, uma questão moral. Nós subscrevemos voluntariamente as reivindicações legítimas da classe operária, reclamando para a trabalhadora sua parte de influência e de bem-estar, seu direito aos benefícios industriais e seu lugar ao sol. Porém, reprovamos os meios violentos e revolucionários, que seriam um perigo para a sociedade ocidental depois de ter arruinado a sociedade russa. O que a caracteriza atualmente, aos nossos olhos, o estado de espírito do socialismo, à exceção de algumas raras unidades, é o conhecimento insuficiente e muito rudimentar das leis universais. Sem observação delas, toda a humanidade está condenada por antecipação à impotência, à esterilidade, quando não fulmina em desordem e caos. A vida da sociedade, como a do universo, é equilibrada por forças opostas, forças contrárias. O equilíbrio perfeito é a ordem, a paz, a harmonia. Mas desde que uma dessas forças arroja-se sobre as outras, é a perturbação, a confusão, o sofrimento. O estado de inferioridade de nosso mundo provém precisamente da instabilidade das forças físicas e sociais, em ação à sua superfície, pois uma se repercute na outra. Então, a gente viu por aqui que todo o contexto, toda a história das virtudes são de suma importância que a gente estude. Nós temos ainda dificuldade de estudar determinadas coisas. Ele diz aqui que somos insuficientes nos nossos estudos, não tomamos conhecimento de determinadas coisas. Como falar de amor se eu não compreendo, não estudo a sociedade, os sistemas de governo, os sistemas que regem o meu planeta, o meu país? Se eu ainda acho que isto não faz parte da minha vida, quando eu ainda acredito, como ele diz aqui, e isso é muito presente, a gente tem essa experiência de conviver, de ouvir, que a gente ainda acredita, que ele diz aqui, ó, não acrediteis na dureza e na insensibilidade do coração humano. Porque a gente tem vivido isso, a gente tem taxado de que o ser humano não tem recuperação. Então a gente está vendo aqui, pelas virtudes, pelo caminho do amor, que há condições, desde que eu não pense em mim, só comigo e com os meus familiares. Eu tenho que pensar comigo, porque quando eu amo a mim e aos meus familiares,
e não amo ao outro que está longe de mim, quando eu ainda uso o amai-vos uns aos outros como negócio, eu ainda não sei ou não consigo amar numa extensão maior, que é a humanidade. Falar em amor é falar em humanidade. Enquanto eu ficar no meu mundinho, no meu pequeno, fica difícil se falar de amor. Temos que começar a pensar. Para eu amar a mim e ao meu familiar, eu tenho que pensar na humanidade. E isso está muito claro na obra de Leon Denis. É um livro pouco divulgado. Acho que quem gosta do assunto deve procurar. A gente tem visto que não é fácil de achar. Teoricamente, para alguns lugares, um livro esgotado, mas a livraria aqui se prontifica a achar, porque eu já tentei encomendar para mim, porque o meu é cópia de um livro, está disponibilizado na internet. Leon Denis é Leon Denis. Não é nenhum curioso, não é ninguém que esteja se arvorando em fazer campanha, mas que a gente precisa começar a mudar. Precisamos estudar, ler, compreender todo o histórico em que a sociedade brasileira se encontra hoje, que a gente não tem o hábito, não gosta, ou etc, etc. Que o amor, de Jesus possa nos induzir a isso. Porque quando a gente lê nesse parágrafo aqui, que ele diz, o contato desse amor, mesmo a contragosto, ele cede. Esse cede, a gente tem que entender como um ser em abertura. Eu estou aberto, eu estou para comungar, relacionar-me, constituir comunidade com o diferente e com o natural que está aberto ao outro. É próprio, só um minutinho, é próprio do espírito caracterizar-se pela abertura. Estar aberto significa sentir-se referido para fora de si mesmo, não constituir uma totalidade fechada sobre si mesma. Sem essa abertura, não há acolhida, nem doação, não há o novo que emerge do encontro de duas presenças que se comunicam. Ser em abertura é ser em liberdade, ser capaz de amor que transfigura todo o universo. Bom dia a todos. Onde nesse instante pensaremos apenas em nós, mentalizando Jesus,